mesmo microfone do Luiz Cláudio, para ver se eu fico com a voz bonita assim. Cantar assim eu só vou cantar no céu. Há esperança para mim. Quando eu vejo o Luiz Cláudio cantando assim, eu me sinto honrado, porque eu anunciei muita música do Luiz Cláudio quando eu trabalhei na Rádio Novo Tempo no Rio Grande do Sul, nas mais pedidas do dia. Você acabou de ouvir Luiz Cláudio, Adeus Mundo, Alô Jesus. Alguns nem eram nascidos aqui, Luiz Cláudio. Boa noite, estou muito feliz em estar com vocês, vou passar a semana com vocês aqui. Quero agradecer ao pastor Jefferson e à igreja que me fez o convite. Nós conseguimos fazer um ajuste para estar aqui. Eu hoje trabalho no nosso centro universitário em Engenheiro Coelho, que tem 6.000 alunos universitários. Desses 6.000 alunos, eu não lembro quantos cursos, eu acho que nos 3 campi são, eu acho que 35 cursos de ensino superior. Nós temos 3 campi, um em São Paulo, um em Hortolândia e o outro em Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira não. E agora nós temos um 4º campi que é de ensino à distância. O Ministério da Educação concedeu, e viu, pastor Jefferson, se quiserem fazer um campus, uma sede aqui, à distância, o pastor Sandro está viabilizando lá em Washington para termos uma sede. É bem interessante, depois a gente pode até conversar. E a igreja tem sido muito abençoada, a igreja adventista na área educacional. Desses 6.000 alunos lá, 1.600 alunos são universitários internos. E eu trabalho na capelania e dou aula para a faculdade, as aulas que a gente chama de confessionais. Cosmovisão bíblica, fundamentos do cristianismo e interpretação bíblica da história. Para a faculdade de Direito, 1º e 2º ano, e também para a faculdade de jornalismo. Então, para mim está sendo muito bom conviver com a moçada, porque eu estou me sentindo mais jovem. Impressionante, a moçada tem um pique extraordinário. A Daiane foi minha aluna no ensino médio, Daiane? Foi ontem, lá em Porto Alegre, né? E hoje estou lá encarando a moçada, tem sido uma experiência muito legal. Na quinta-feira, antes de eu viajar, eu dei aula, antes da tentativa de viajar, eu dei aula, eu vou contar para vocês a experiência no sábado, tá? Dei aula até as 10h30 e 11 da noite eu estava fazendo um culto no dormitório feminino para umas 200 meninas. A gente tem 4 cultos por dia. E a gente tem alguns projetos muito legais. E eu vou contar para vocês um pouquinho ao longo da semana, um pouquinho do que é feito, de como essa moçada está disposta a falar do amor de Jesus. E a gente tem projetos bem interessantes, tá? Mas o meu objetivo ao longo da semana é estudar com vocês um personagem da Bíblia, particularmente é o que eu mais gosto. E nos últimos 2 anos eu estudei muito sobre ele, muito sobre ele. E eu quero desafiá-los. A última vez que eu estive aqui, eu falei a semana inteira sobre um personagem bíblico. Não sei se quem estava lembra, senão eu volto para fazer no ano que vem, daqui a 2 anos mesmo. Eu falei sobre Esther, não sei se alguém lembra, e eu desafiei a ler o livro de Esther, né? Mas essa semana, é que eu gosto de falar assim, de forma sequencial. E talvez você não possa vir todas as noites, né? Mas faz uma força, né? Eu sei que é um desafio, mas eu quero falar essa semana sobre José. Está no capítulo, a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia. Essa é uma história muito conhecida para quem lê a Bíblia normalmente. Mas eu queria
eu gosto de tirar dessas histórias algumas lições, algumas serão conhecidas e outras talvez, uau, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu gosto de ler a Bíblia assim de forma sistemática, sequencial, e quando eu faço as semanas, eu também gosto de trabalhar assim. Então, do capítulo 37 até os 50, parece que são 50 capítulos do livro de Gênesis, até o capítulo 50, conferindo aqui, isso mesmo, vai falar sobre José, com exceção do capítulo 38. Então, eu queria dar um desafio para vocês. Além de todas as leituras que vocês fazem, não sei se você lê a Bíblia normalmente, mas eu queria desafiá-lo a ler, de 37 a 50 vão dar 13, com exceção do 38. Ok? Vamos tentar fazer a leitura até o final da semana, até sábado? Mas assim, se não terminar, fica tranquilo, porque a leitura da Bíblia não pode ser uma coisa apressada. Eu tenho que ler a Bíblia de forma tranquila, meditativa. Um grande desafio que eu estou tendo lá, vários alunos me procuram e dizem assim, professor, ou pastor, né? Depende da hora. Professor, eu queria aprender a estudar a Bíblia. A ler a Bíblia, eu leio, mas não entendo. E a primeira coisa que eu digo assim, você vai ler tranquilamente, sem pressa e de forma meditativa em oração. Tá? Então, se você não conseguir terminar, beleza, não tem problema. Mas eu queria que você lesse detalhadamente, tranquilamente, tá bom? E queria dar para vocês que talvez estão aqui hoje à noite, não são membros da Igreja Adventista, são amigos. Eu queria dar 4 sugestões para você entender a Bíblia. 4 sugestões para você entender a Bíblia, tá bom? Não esqueça, porque assim, quem interpreta a Bíblia? Quem que você acha que interpreta a Bíblia? As respostas estão corretas. A gente diz assim, não, eu interpreto, o Espírito Santo interpreta, mas é ela mesma que se interpreta. Então, vocês sabem que a Bíblia não foi escrita para a gente, né? Não se escandalizem com o que eu vou dizer. Primariamente, a Bíblia não foi escrita para a gente. Vou explicar. A Bíblia foi escrita para um povo, para um grupo de pessoas, para uma pessoa. Vamos lá. Carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreveu para mim? Primariamente não. Ele escreveu para Timóteo. Agora, é óbvio que ela se aplica para a minha vida. Então, o meu desafio qual é? O meu desafio é entender o que o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever para Timóteo e aplicar para a minha vida corretamente. Por isso, eu não devo fazer aplicações que estejam fora do que o Senhor quis dizer ali. Aquele relógio lá está certo, né, pastor? 8h35, eu tenho até as 9. É isso? Tá bom. Então, vou tentar terminar todo dia por volta de 9 horas. Está certo aquilo lá? Ok. Mudou o horário, mas ok. Vai chegar lá em cima, quando chegar lá, tá bom. Tá bom. Eu só vou fazer essa pequena introdução aqui, porque eu tenho bastante coisa para falar. Porque ela é importante para mim. Tá? Então, eu tenho que ter em mente isso. Carta de Paulo aos Colossenses. Não foi escrita para mim. Primariamente, o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever aos habitantes da cidade de Colossos, que tinham 2 problemas sérios, idolatria e problema de relacionamento. Ao ponto de Paulo escrever lá aos Colossenses assim, não vos mordeis uns aos outros. Tão sério que era o problema de relacionamento. Então, o que tem para me dizer? Então, eu aplico para a minha vida, certo? Então, as 4 dicas. Primeiro, leia, lógico, leia em oração. Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor inspirou o autor bíblico para dizer, porque eu quero aplicar para a minha vida corretamente. Primeiro, leia o texto bíblico. Se concentre no texto. Depois, para você entender o texto corretamente, leia o contexto.
O que é o contexto? Geralmente o contexto imediato. É o que está ao redor ali. Para quem que ele está dizendo aquilo? Leia o contexto. Vocês sabem aquela frasezinha? Um texto fora do contexto pode criar um pretexto, né? Posso até fundar uma igreja nova, tirando um texto do contexto. Então, leia o texto e leia o contexto. Terceiro, se você está estudando um tema, procure outros textos que falem do mesmo assunto. Então, leia o texto, o contexto e outros textos. Porque a Bíblia não foi escrita da forma, assim, como nós lemos um livro normalmente, né? Do início, assim, eu vou até o fim. Há uma ligação, assim, muito semelhante ao nosso cérebro, que é ligado, né, pelos neurotransmissores. Então, a Bíblia é uma ligação, eu vou aqui, vou lá e volto, né? É um exercício, do início ao fim. Então, eu leio o texto, leio o contexto, leio outros textos e procure descobrir que estrutura literária tem. Poxa, complicou a vida agora, pastor. Preciso fazer teologia para isso? Não. Porque na Bíblia a gente tem carta. Então eu tenho que, se Paulo escreveu uma carta, eu tenho que analisar para interpretar corretamente. Na Bíblia eu tenho profecia. Profecia, por exemplo, não vou interpretar como uma carta. Porque na profecia eu vou ter símbolos, e aí eu não posso, né, analisar de forma literal. A besta que emergiu do mar. Se eu analisar de forma literal, eu vou ter medo de ir para a praia, né? Porque pode emergir, né? A besta que vai emergir. E ali está falando de símbolos, certo? Então, o que mais tem na Bíblia de estrutura literária? Poesia. Poesia. O que mais tem? História. Os salmos são músicas em estrutura poética, então são cânticos. É bem legal, né? O que mais? Romances, né? Por exemplo, a gente tem Cantares, que é um livro que até para o judeu foi difícil aceitar isso dentro da composição bíblica, né? Então, ali é um indivíduo fazendo uma análise da sua noiva em todos os estágios do relacionamento, né? Então, o que mais que a gente tem na Bíblia? Provérbios, a estrutura poética também. E as histórias, né? São histórias, que é o que a gente vai estudar aqui, é uma história. A gente tem os evangelhos, que eles são uma fonte histórica, mas ele tem outra estrutura, porque os evangelhos falam do mesmo personagem. Jesus, que é a boa notícia. O que mais tem? Foi tudo? Parábola, parábola, parábola. Não pode se analisar de forma literal, né? O rico e o Lázaro, por exemplo, o Lázaro está olhando o rico lá consumindo pelo fogo, né? E aí, né, lá, alguns biografias, a gente vai ter uma análise histórica aí. Então essa é a dica, leia o texto, o contexto, outros textos e a estrutura literária. Tá bom? Fica a minha dica, porque assim você vai tirar da Bíblia. Eu acredito na Bíblia como a palavra de Deus. Eu acredito que quando eu abro a Bíblia, Deus está dizendo para mim. E o meu objetivo essa semana é te motivar a amar a Bíblia e ler a Bíblia. Esse é o meu objetivo, porque eu amo ler a Bíblia. Todos os anos eu a leio e faço um exercício. Por exemplo, esse ano eu estou pintando cada verso de novo da Bíblia. É a minha forma de ler de forma meditativa, tranquila, né? E fica meu incentivo para você, independentemente da sua crença. Quero passar um vídeo. Eu não ia passar, mas vou passar. Vamos lá. Está na mão lá o videozinho? Tem problema com mídia? Então segue o rumo aqui. Não tem problema. Eu acho que eu passo outro dia. Eu ia passar, mas decidi não passar. Tá bom? Ontem eu sentei do lado de um indivíduo no avião. E aí eu estava lendo um livro. Estou lendo um livro de um rabino chamado Harold Kushner. Ele tem alguns livros famosos. Ele é um rabino americano. Ele escreveu aquele livro Quando Coisas Boas Acontecem com Pessoas Ruins. Esse eu não li ainda. Eu li um outro dele, chama
Quando tudo não é o bastante, que é bem legal. Não sei se alguém já leu esse, eu recomendo. Já leu esse, né, Jefferson? É muito legal. E eu estou lendo um outro que é Quem Precisa de Deus? Quem precisa de Deus? E eu estava lendo ontem, no voo para cá, deixei assim em cima, né? Fechei um momento. Aí tinha um indivíduo do meu lado. Uma hora ele falou assim, você está lendo sobre Deus? Falou em espanhol, ele é um colombiano que vive há 30 anos em Miami. Eu falei, estou lendo, eu gosto de ler sobre Deus. Eu acredito em Deus. Eu falei, eu acredito em Deus. Aí ele, o que você faz? Eu pensei, por onde que eu vou, né? Um caminho menos preconceituoso. Tá bom. Eu sou professor universitário e também, quer dizer, eu vou dizer, sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí ele falou, que legal, você dá aula de religião? Eu falei, aí comecei a falar o que era, que eu dava aula e perguntei para ele, e você? E você? Aí ele, eu ensino filosofias orientais. Eu falei, uau, que delícia. Eu pensei, talvez a gente como cristão tenha um grande desafio. Não sei se eu estou falando para todos que estão aqui nessa noite que são cristãos. É nos destituirmos de preconceitos para conversarmos com alguém. Porque um momento de preconceito criaria uma barreira terrível nas minhas próximas 5 horas de viagem. Então, eu sabia que seria extremamente indelicado eu virar para o lado e dizer, vou dormir mais um pouco. E aí eu falei, que legal, que filosofias você ensina? E eu vou dizer para você que eu falei pouco nas próximas horas, até chegar em Miami. Ele falou muito, muito. E eu fui perguntando. Você sabe que uma boa forma de a gente pescar, sabe qual é? A gente dá a linha. E não que eu estava querendo pescar, é que eu estava interessado em saber o que ele acreditava mesmo. Eu queria saber, eu queria aprender. E ele falava e eu o questionava. Mas e isso? E quando eu questionava da forma como eu acredito. E isso? E o futuro? E ele vai para a Tailândia todos os anos e ensina na Tailândia em monges budistas. Ele não é budista, mas ele acredita em parte da filosofia budista. Ele ensina pessoas que vão daqui. Ele ensina aqui, lá na Tailândia, falou das festas e falou, a hora que você quiser ir para a Tailândia, né, só me avisa, me dê o cartão. Em outras palavras, eu fiz um amigo que pensa totalmente diferente de mim. E o que eu quero compartilhar com você essa semana é a forma como eu, biblicamente, aprendi a ver Deus. E o fato de nós estarmos aqui hoje à noite e sermos cristãos, não significa que nós vemos Deus da forma correta. Isso pode trazer inúmeras dificuldades para a gente. E ao estudar a história de José a partir de hoje, eu queria mostrar para você o que José aprendeu a respeito de Deus ao longo da sua vida. Nós podemos dividir a vida de José, só antes da leitura do texto, em 3 períodos. Até os 17 anos, José ficou em casa. E foi extremamente bajulado e mimado pelo seu pai. Jacó era um pai de 12 filhos e tinha na mãe de José a predileta das mulheres. Quem conhece a história bíblica sabe que ele foi enganado
E teve que trabalhar mais um período de 7 anos, havia trabalhado para ter Raquel como sua esposa. E José era filho de Raquel. E José foi o filho da velhice, o filho querido e o filho que o pai evidenciava preferência. Abra sua Bíblia, vamos fundamentar isso no texto bíblico e a gente vai fazer a aplicação. Eu acho que eu vou precisar do meu óculos, porque eu neguei por muitos anos, mas agora não tem mais jeito. Quando fui ao oftalmologista, eu entendi aquela frase, era cego e agora vejo. Então, vamos lá. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Todo mundo tem Bíblia? Todo mundo tem. Alguém precisa de Bíblia para acompanhar a leitura? Tem nos bancos também, tem nos bancos. Obrigado, pastor. Vamos lá. 37, verso 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. É interessante que a história de Jacó não começa aqui. Sabiam? Essa é uma frase boa para a gente notar. A história de Jacó já tinha começado. Aqui vai começar a história de quem? De José. Mas por que o autor bíblico está se referindo a essa história de Jacó? A gente não tem respostas concretas, a gente pode só conjecturar. Mas é interessante, porque tudo aquilo que José vai fazer, todas as suas escolhas, todas as suas atitudes, boas ou ruins, são reflexo de quem? Do pai. Você vai perceber nos detalhes, em cada detalhe até o final. Porque, queira ou não, Jacó, como um pai, foi a maior influência na vida de José. Assim como você é a maior influência na vida dos seus filhos, ou daqueles que vivem ao seu redor. Vamos lá. Tendo José 17 anos, verso 2, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Essa expressão trazia más notícias, no original, dá a ideia de alguém que não falava a verdade. Mas nós sabemos que as notícias que José trazia eram verdadeiras. Só que essa expressão é única no texto original. Por quê? Porque não é um bom procedimento. Ou seja, o que ele fazia não era agradável ao Senhor. Certo? A gente podia ter um monte de definição sobre isso, mas é só para explorar um pouquinho o texto. Verso 3. Ora, Israel, Jacó, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Os comentaristas fazem algumas referências bem interessantes sobre essa roupa. E a ideia que eles colocam é que essa roupa evidenciava a preferência, não só pela beleza, mas pela forma como ela foi feita. Que ele não precisava trabalhar como os outros irmãos. A descrição no original dá essa ideia. Filhinho, fica aqui junto, fica junto de papai aqui. Fica de papai. E o texto diz que Jacó evidenciava. E isso foi extremamente prejudicial. Um pouquinho mais adiante ele vai dizer que esta preferência de Jacó trouxe ódio por parte dos seus irmãos. Despertou ódio. Então José cresceu tendo rejeição dos outros irmãos. Aqui a gente poderia fazer uma aplicação. Tem filhos que a gente tem mais empatia. Geralmente aqueles que dão menos trabalho para a gente e que são menos parecidos com a gente.
Os filhos que se parecem mais com a gente, que a gente tem mais confrontação, a gente tem menos paciência com eles. Quem tem mais de um filho sabe disso. Não é meu objetivo nessa noite, eu quero um pouquinho adiante, mas é um cuidado que a gente tem que tomar. Filhos que parecem mais com a gente, provavelmente nós teremos mais conflitos. E Jacó era passivo na educação dos seus filhos. José teve 2 sonhos, e ele contou esses sonhos. E nesses sonhos, no primeiro, todos os irmãos se curvavam diante dele, eram como feixes que se curvavam, e ele contou isso para os irmãos. No outro, eram as estrelas, o sol e a lua, a mãe, o pai e os irmãos se curvavam. E Jacó ficou passivo diante dessa atitude de José. Isso trouxe para aquela família sérios problemas de relacionamento. Eu vou simplificar por causa do tempo, só vou contar. Queria que você lesse em casa depois. Em determinado momento, os irmãos de José estavam no campo trabalhando e Jacó pediu para que José fosse levar comida para eles. E quando ele se aproximava, José se aproximava, os irmãos planejaram matar José, forjar que um animal havia matando um bezerrinho e matando um animalzinho e colocando sangue na túnica. Quando José se aproxima, um irmão intercede por eles, Rúben, quero ler o texto, 37, verso 22, também lhes disse Rúben, não derramareis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Passou por ali uma caravana de midianitas, que partia para o Egito, e os irmãos decidiram vender José como escravo para o Egito. E forjaram a morte de José, pegando a sua veste, matando um animal, colocando sangue, e contando para Jacó esse incidente, dessa forma. Isso trouxe profunda tristeza para o pai. Agora, alguém tem 17 anos aqui? Faz tempo, pastor Jefferson. Eu tenho 47, faz 30 anos que eu tinha 17. 15, mais 18, 19, 18. Permita-me usar você como que é seu nome? Igor. Ele tinha quase a idade do Igor. Imagine, Igor, você sendo retirado da sua família, vendido por pessoas que viviam dentro da sua casa. E agora, de forma trágica, ir para outro país, sem ter contato com a família. O que sustentaria o Igor como escravo a partir dali? O que o sustentaria? O que faria com que o Igor preservasse a estabilidade emocional, o equilíbrio, não se revoltasse, não desenvolvesse ódio no coração, não questionasse tudo e todos? O quê? O quê? O quê? A crença, a visão que o Igor havia aprendido até ali de quem era Deus, de como é Deus e de como Ele age.
Eu quero ler alguns versos e voltar para este momento. Quero ler o capítulo 39. E o verso 9. Isso eu vou tratar ao longo da semana, só quero mostrar qual era a visão que José tinha de Deus. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Esse é um momento em que José está trabalhando na casa de um general egípcio, Potifar, e que a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Qual foi a resposta de José? Qual era a visão que José tinha de Deus? Qual era a visão que José tinha de Deus? Na minha conversa ontem com aquele indivíduo das filosofias orientais, em um momento ele disse assim: o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, é um Deus duro, é um Deus que pune. Já o Deus do Novo Testamento, ele disse, e ele falou assim: eu já estudei a Bíblia, eu sei tudo sobre a Bíblia, e o Deus do Novo Testamento é o Deus bonzinho. E infelizmente, aqueles que se dizem cristãos têm uma visão equivocada de Deus na religiosidade, e isso é prejudicial. Eu falei para ele assim: Deus tirano? Falei, eu poderia citar, por exemplo, para você, Oséias capítulo 11, onde o tratamento de Deus com seu povo é descrito como o Deus que dá de comer, que toma nos braços como um pai que cuida da criança. Eu te ensinei a andar, diz ele. Eu te ensinei a andar, ó Efraim. Eu te dei de comer. Eu falei assim, eu não consigo ver. Lógico, a gente estava criando um diálogo amoroso aqui, eu estou pregando, né? Então eu estou um pouquinho mais veemente. Não preguei para ele, né? Até porque senão o avião todo viria, daí ficaria mais constrangedor. Mas eu falei para ele assim, eu tenho dificuldade de ver Deus tirano. Você acha que José, no ápice da sua juventude, negaria uma mulher se ele não tivesse uma visão correta de Deus? Um segundo texto, capítulo 41, verso 16. É um outro momento da história. Respondeu-lhe José. 41, 16, estão comigo? Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. 32, o verso. O senhor de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Queridos, quando José estava indo, ele sabia que enfrentaria momentos difíceis como escravo. Mas nesses versos evidencia como José olhava para Deus. E agora eu quero fazer um exercício com você. Quem ensinou José a ver Deus corretamente? Sabe quem? Jacó. Um pai cheio de erros. Um pai passivo. Um pai que evidenciava preferências. Mas Jacó teve uma experiência com Deus. E quem experimenta Deus, fala de Deus diferente. Quando Jacó teve que sair de casa, na primeira noite sozinho, ele se deitou. E Deus lhe deu um sonho naquele dia. Lembram?
uma escada que ligava o céu à terra. Anjos desciam e subiam. E ali Deus fez uma promessa. Lembram? Que Deus cuidaria. Quando José estava indo na caravana dos midianitas, ele sentiu a tristeza de um jovem. Mas ele lembrou das lições do pai. E ao longo dos seus próximos 13 anos, que nós vamos analisar essa semana, em cada momento, porque foram 13 anos duros, não foram fáceis, 13, dos 17 aos 30 anos, foram momentos terríveis, momentos de acusação injusta, momentos de prisão. Nos próximos 13 anos, José revelou quem era Deus. Minha pergunta para você hoje à noite é: quem é Deus para você? Como você olha Deus? Como? Não sei como você olha. Esses dias eu fiz um exercício numa sala de aula. Eu perguntei assim: quem mais te ensinou a amar? E eu fiz esse exercício hoje à noite com o Diego no carro. Não, a pergunta foi diferente, sim. Diego, como é que você... O Jefferson virou para trás e falou: Diego, eu te amo. Aí eu perguntei para o Diego assim: Diego, como você sabe que o teu pai te ama? Não, eu fiz uma outra pergunta, e a Keila fez a correção. Mas a ideia era essa: como é que você sabe que ele te ama? Sabe qual foi a resposta? Quando ele me abraça, quando ele me beija. Sabe por quê? Porque para quem recebe amor, recebe atitude, não recebe sentimento. Porque amor, na Bíblia, não é sentimento, é ação, é atitude. Eu sinto, mas eu vejo. E ao longo dessa semana eu queria trabalhar com você que religiosidade, cristianismo, é mais, muito mais do que um conjunto de regras e dogmas. A palavra cristianismo não existe na Bíblia. Não existe. Quando o Senhor instituiu a crença, Ele não estava instituindo uma placa, não havia isso. Porque cristianismo é para me dar a visão correta de Deus. A visão correta de Deus me dará uma visão correta das coisas, mesmo que elas sejam ruins na vida. Porque na sua vida só acontecem coisas boas. A visão correta de Deus me dará uma visão correta das pessoas, das minhas ações. Por que nós maltratamos os outros? Por que nós somos egoístas? Porque temos uma visão equivocada de Deus. E José, ao longo da vida, por causa do pai, teve uma visão correta de Deus. E nós, vou me incluir, nós cristãos, independente da placa da nossa igreja, às vezes, infelizmente, não temos uma visão correta de Deus. Logo, praticamos uma fé equivocada. Eu queria convidar o Luiz Cláudio para cantar. Luiz Cláudio, eu acredito que na vida existe sempre providência, né? E eu falei: Luiz Cláudio, ele perguntou: o que você vai falar? Eu vou falar sobre isso. Aí ele falou: eu tenho uma música sobre Jacó, que vai contar um pouquinho da história de Jacó. Eu quero fazer um apelo para você, não vou pedir para ninguém vir à frente, mas queria falar aí no seu coração, e que você decidisse aí.
Eu tenho pedido para Deus todos os dias para ter uma visão correta dEle, para ter uma visão correta da vida, das pessoas, dos propósitos, mesmo que as coisas às vezes não aconteçam como eu gostaria. Mesmo assim. É o que José tem para nos ensinar ao longo dessa semana. É o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Vamos levantar? Eu espero que você tenha uma noite de sono bem tranquila, reparador. Eu sei que amanhã todos vão para a atividade, para o trabalho. Faça uma forcinha para estar aqui amanhã, tá bom? Venha do jeito que você tiver do trabalho, não precisa pôr perfume não. Verdade, não precisa. Se você conseguir, convide alguém para estar aqui, um amigo. Eu gosto de falar daquilo que eu creio. Eu gosto, porque eu sou feliz. E a gente precisa aprender corretamente a visão de Deus. Infelizmente, às vezes, a gente em comunidade, a gente tem visões muito equivocadas do que é cristianismo. Muito. Talvez se a gente não tivesse, porque aquilo que a gente tem é o que a gente faz. A gente iria contagiar muito mais o mundo, sabe? As pessoas. E esse é meu desafio, entender e praticar. Ter uma visão correta. E para isso a gente precisa romper muitas coisas aqui dentro da cabeça da gente. E infelizmente, os últimos 2 séculos foram terríveis para o cristianismo. Tanto de perseguição, quanto de exploração. Esse não é meu Deus. Não é o Deus duro e nem o Deus que eu tenho que adorar de forma dura para aplacar a ira. Esse não é meu Deus. Foi isso que eu ouvi ontem. Uma visão pagã, mas que infelizmente às vezes a gente faz. Deus abençoe vocês, tá bom? Foi muito gostoso estar aqui. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque um homem cheio de falhas como foi Jacó ensinou seu filho a confiar. Um menino de 17 anos que não se rebelou, não se revoltou, porque tinha uma visão correta de Deus. Que as lições da história de José e de Jacó toquem a nossa vida ao longo desta semana. Nós clamamos, cuida de cada um aqui, dê um dia abençoado de trabalho para eles amanhã, para que eles tirem o seu sustento. Eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém.